Paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Desejo também a todos os que são crentes no Senhor Jesus e estão aqui congregando com a gente um feliz dia do Senhor. Feliz dia do Senhor para todos nós que temos o privilégio de congregar e cultuar o nome do nosso Deus publicamente, mais um culto público, anunciando a vinda do nosso Senhor, proclamando o nome dele e cultuando. Eu estou acompanhado, como vocês viram aqui, com a minha esposa Brenda, a minha filha Ana Lua, nome diferente um pouco mesmo. Ana Lua é uma menina de muita sorte, não só por ser parte da família da Aliança, mas por ter a melhor genética do mundo, herdou a beleza da mulher mais bonita do mundo, e alguma parte da minha mãe também, que também é uma bela mulher. O pai não tanto, mas Deus trabalha, né? Ainda bem que sempre que nós vamos aos locais e lá na igreja também, as pessoas olham para ela e falam: nossa, é a cara da Brenda. Eu falo: graças a Deus, obrigado, Senhor, por isso. Não, minha filha. Meus irmãos, eu convido vocês a convido cada um a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o capítulo 8, do versículo 1b até o versículo 8, as duas primeiras perícopes. Se você tem a versão ARA, a primeira perseguição à igreja, e Filipe prega em Samaria. Vou fazer a leitura desse texto e peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura comigo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto o apóstolo Paulo, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, a sua palavra foi lida e ela é suficiente para ministrar aos nossos corações. Eu peço que pela ação do seu Espírito Santo, e apesar de mim, o Senhor traga uma mensagem poderosa, traga as santas incomodações do Senhor aos nossos corações, e que possamos ser moldados à imagem e semelhança de Cristo, vivendo de forma digna, Senhor Deus, do Evangelho, como já foi lido aqui, Pai. Nos méritos de Cristo que eu oro, amém. Estimam-se que existam mais de 380 milhões de cristãos enfrentando um altíssimo nível de perseguição ao redor do mundo por simplesmente professar a fé em Jesus Cristo. Pura e simplesmente confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos hoje são perseguidos. A lista mundial de perseguição no ano de 2025, elaborada pelo Portas Abertas, que promove o DIP, levantou alguns dados para ajudar na elaboração dessa lista e ranquear os países. Alguns deles, por exemplo, 7.679 igrejas ou propriedades públicas cristãs foram atacadas por terroristas religiosos. Mais de 28 mil casas, mais de 28 mil moradias ou negócios de cristãos também foram vítimas desses ataques. Sobre os cristãos que foram forçados a fugir, o número é altíssimo. Mais de 209 mil pessoas que professam a fé em Jesus Cristo foram forçadas a fugir da sua casa, fugir da sua cidade ou do seu país. É bem provável, meus irmãos, que esses números que foram levantados e eu trouxe aqui, e todos os outros números que foram levantados e estão disponíveis no site do Portas Abertas, não sejam números fidedignos. Muito porque a coleta desses dados é muito difícil. Isso não significa dizer que o Portas Abertas está mentindo.
Muito pelo contrário, eles tentaram chegar ao número exato, mas devido à dificuldade de saber algumas vezes se uma casa foi destruída ou não, ou se um irmão foi morto, eles não conseguem chegar ao número correto, exato, preciso. Então, nós podemos inferir que esse número é muito mais alto do que esses dados que nós lemos aqui. Porque em alguns casos, algumas pessoas morrem e os irmãos daquela comunidade nem sequer sabem o que aconteceu. Imaginam que aquela pessoa veio a falecer e repousar com Cristo na glória, porém não podem precisar. O que é certo, meus queridos, é que milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo sofrem por declarar, professar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, como nós fazemos aqui na profissão de fé. E esse sofrimento, ele não é de hoje, esse sofrimento ele não é de ontem, esse sofrimento marca, esse sofrimento é característica da igreja de Cristo, da igreja visível. A gota d'água para o sofrimento de Cristo chegar na igreja de Cristo, para o sofrimento chegar na igreja de Cristo, foi um fato anterior a esse capítulo que nós lemos aqui. Por isso, nós podemos também inferir que sofrer pelo nome do nosso Salvador não é novidade para a igreja do Senhor. O texto que nós lemos, ele, como já disse, e o próprio título que eu já li também nos orienta, marca aqui o pontapé inicial para que todos os crentes, aqueles que são chamados de cristãos no livro de Atos, comecem a sofrer a perseguição. E se você olhar para o texto, essa é a primeira vez que aparece a palavra no grego diógmos, perseguição. Essa palavra vai aparecer outra vez no livro de Atos também, no capítulo 13. Como bem elucida um missionário muito conhecido por nós, Ronaldo Lidório, essa palavra, ela indica um forte e visível ataque. Então nós podemos concluir que essa palavra também indica que o sofrimento que aquela igreja ali sofria, como o texto nos diz e nos indica, ele não era somente um sofrimento visto, um sofrimento que nós olhamos e vimos, ele é um sofrimento que era sentido na pele, por todos aqueles que eram crentes no Senhor Jesus e congregavam na igreja de Jerusalém. Como disse, a gota d'água foi no capítulo anterior. Recém-eleito diácono, nós temos aqui um personagem conhecido da Bíblia, Estevão. Esse homem estava sendo usado grandemente por Deus, com poder e com graça. Ele realizava sinais e prodígios. Se você voltar a sua Bíblia para o capítulo 6 e ver no versículo 8, você vai ler exatamente isso. Estevão sendo um homem usado grandemente por Deus para cooperar na evangelização, na obra do Senhor, além de ajudar as viúvas, aquilo que ele foi eleito. De repente, esse homem, esse oficial da igreja, é caluniado pelos judeus, e aí é tomado à força pelos pelos ímpios que trabalhavam ali contra a obra de Deus, e ele é preso, colocado então perante o Sinédrio, o tribunal de Israel, a fim de ser julgado. Contudo, esse homem não teve nem a chance de ter uma sentença. O seu veredito foi a própria morte, como nós vemos aqui. Tudo isso, meus irmãos, perante o consentimento de um homem que nós conhecemos como Paulo. Aqui, ele ainda é Saulo, se você voltar os seus olhos para a parte A do versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Saulo é descrito como um algoz, um perseguidor ferrenho da igreja de Cristo. E quando me foi imbuída a responsabilidade de pregar, e que responsabilidade de pregar aqui nessa igreja, com grandes missionários, um ótimo pastor, exímio pregador, na minha cabeça logo me veio à mente esse texto, devido ao tema do DIP, forçados a fugir. Quando eu penso em forçados a fugir, a minha cabeça naturalmente me levou ao texto de Atos 8, onde a igreja começou a enfrentar a perseguição e por isso foi forçada a fugir das suas casas. Nesse texto nós poderíamos meditar a semana toda, nós poderíamos meditar o mês todo, nós poderíamos meditar o ano inteiro, e mesmo assim os ensinamentos que Deus ministraria aos nossos corações ainda seriam inesgotáveis, pois essa é a palavra do nosso Deus.
Mas hoje eu quero me ater a 3 ensinamentos que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos para que nós sejamos encorajados e incomodados pelo Senhor. O primeiro deles está no versículo 1 até o versículo 3, a primeira perícope. A igreja de Cristo é perseguida. Como já foi dito aqui, a perseguição não é estranha ao povo de Deus, muito pelo contrário, estranho, meus queridos, é aquilo que nós do Ocidente experimentamos no terceiro milênio, nesse último milênio que estamos vivendo. Estranho é a liberdade que nós temos de abrir as portas e cultuar livremente. Estranho é você olhar para o Natan e ele, como diácono, não sofrer nenhum risco de alguém que vai entrar na nossa igreja, tentar nos matar e primeiramente matar ele. Como foi dito pelo nosso irmão Natanael, eu tive a oportunidade de rodar um pouquinho o mundo. E vi como os irmãos são perseguidos. No ano de 2019, eu fui ao Paquistão. Naquela época, o Paquistão era o 5º país na lista de perseguição mundial, e naquele ano, se eu não me engano, era o 2º que mais matava cristão no mundo. Era natural que um diácono, como o Natan está bem lá na porta, portasse uma arma, por segurança. E era natural que você chegasse na igreja e um irmão olhasse para você e falasse: tentaram atacar a nossa igreja semana passada. Assim aconteceu. E eu pensando, gente, vai ter culto mesmo assim? O culto durava 4 horas. 2 pregadores. Louvor extensivo, eu não entendia nada. Mas eu sentia a presença de Deus no meio daqueles irmãos e via que a igreja de Cristo, ela é perseguida. E estranho é a liberdade que nós temos, a liberdade de cultuar com portas abertas. A história, contudo, nos ensina que nem sempre essa liberdade é uma garantia para nós. Isso pode mudar. Veja, por exemplo, o caso de Jerusalém. Em um certo dia, estavam os irmãos nas casas, reunidos, partindo o pão. Todo mundo sentado na mesa, um bom papo, uma boa conversa, uma comida gostosa. No outro dia, as casas dos irmãos se tornaram um palco de selvageria em nome da defesa de uma religião. O texto bíblico aqui nos indica que todos que estavam ali correram sem olhar para trás. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. É bem verdade que quando você estuda esse texto, você vai ver que existe uma controvérsia sobre quem seria todos, se de fato são todos, ou se há uma distinção entre os crentes de fala grega ou os crentes de fala aramaica. Mas eu concordo com um teólogo chamado Simon Kistemaker, um holandês, que ele diz que, meus irmãos, é quase impossível que Saulo chegasse nas casas e perguntasse: você é crente de fala grega? Ah, não, beleza. Então, ou você é crente de fala... Ah, não, confundi. Saulo entrava visando capturar os crentes no Senhor Jesus, aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Por isso, eu concordo com ele e chego à conclusão que é impossível fazer essa distinção. E todos que estavam aqui, na realidade da igreja de Jerusalém, passaram a viver então um momento que é conhecido como a dispersão da igreja de Cristo, fugindo de Jerusalém, indo embora, exceto aqueles que o texto nos indica, os apóstolos. E como Calvino comenta esse texto, ele observa muito bem que esses homens não fugiram, porque é dever de um pastor cuidar do seu rebanho, dando a sua própria vida em defesa das suas ovelhas que estão sendo ferozmente atacadas. Esse é o dever do pastor. E é assim que os presbíteros e pastores devem agir hoje, não só na igreja perseguida, mas no nosso contexto também. Apesar de estar após o relato da perseguição, volte os seus olhos para o versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Apesar desse relato estar após o primeiro versículo, é muito provável que esse sepultamento ele tenha acontecido antes do fato que é narrado por Lucas aqui. É muito provável que logo quando Estevão faleceu, aqueles que são crentes no Senhor Jesus estavam ali, pegaram o corpo de Estevão e velaram. O primeiro motivo é porque os judeus não deixavam que um corpo
fosse sepultado e contaminasse o solo. Além disso, quando você volta os olhos para o texto, nós vemos aqui que os irmãos puderam render homenagens, puderam prantear, puderam chorar sobre o túmulo de Estevão. Contudo, esses irmãos não tiveram nem o tempo de processar aquela dor, processar o luto. Não tiveram nem uma semaninha, nem um dia, muito provavelmente. Eles logo foram assolados pela crueldade sádica e violenta do seu então algoz, Saulo. E aqui nós chegamos no versículo 3 e vemos que Saulo, aquele que foi instruído por Gamaliel, não tinha uma boa moderação como seu mestre é conhecido nas Escrituras por ter. Paulo agia como um homem, um animal na verdade, não como um homem. O verbo aqui assolar, ele justamente indica uma atitude de um animal feroz, selvagem, atrás da sua caça, despedaçando ela por inteiro. William Barclay, um outro comentador desse texto, diz que essa palavra grega, ela se aplica a um javali que entra em uma vinha. No nosso caso, o Mato Grosso, os javalis entram lá nas plantações de milho, nas plantações de soja, e destroem as plantações. Saulo agia dessa forma. Entrava nas casas e queria destruir aquelas famílias por professar a fé em Jesus Cristo. Homens e mulheres eram submetidos a torturas cruéis, eram jogados ao cárcere e depois eram mortos. E quando eram mortos, Saulo dava o seu voto, porque lá no capítulo 26 de Atos, quando ele está diante do rei Agripa, ele fala: eu dava o meu voto perante essa morte. Os pais que estavam ali brincando com as suas filhas ou os seus filhos, ou que estavam na mesa com os seus cônjuges, em um dia feliz, porque a igreja crescia e contava com a simpatia de todos, é isso que diz o capítulo 2. De repente, viam a sua casa sendo saqueada, invadida. E nesse sentido, sofreram o início da perseguição. Um sentimento, meus irmãos, de injustiça, um sentimento difícil de nós digerirmos, um sentimento que percorre toda a história, um sentimento que não se atém só ao texto bíblico e ficou retido aqui. Lembre-se, por exemplo, bem antes daqui, do profeta Jeremias, o homem que pregava as verdades de Deus, o homem que falava sobre o nosso Senhor Deus, profeta fiel ao Senhor. O que aconteceu com ele? Foi jogado a um poço onde só tinha lama. Esse poço era tão fundo, que para retirar Jeremias de lá foram precisos quantos homens? 30 homens. Foram precisos 30 homens para retirar esse homem de Deus. Volte-se agora para os temas atuais, para a história recente. Histórias que também provocam embrulho no nosso estômago, como muitos e muitos relatos que acontecem na Igreja de Cristo. Dá um tapinha nas costas dela. Pronto. O coração do pai não consegue não, perdão. Mamãe matou o papai de susto, a neném também. Podemos continuar? Voltando, algumas histórias que provocam embrulho no nosso estômago. Algumas histórias que só de ouvir nos gera calafrios, como eu senti agora. Imagine só, você pai de família, chegar na sua casa e a sua casa ser invadida por terroristas, extremistas religiosos. E esses homens te amarram e colocam num banco. E então eles pegam as suas filhas e as suas mulheres e as submetem à exploração sexual na sua frente, para que você negue a fé em Jesus Cristo. Esse não é um relato para causar simplesmente algum sentimento ruim em você agora. É um relato que existe na Igreja de Cristo hoje. Pastor Luiz Renato Maia, que vai colaborar muito com a gente hoje, conta que em um desses relatos, o homem estava no Oriente Médio, em casa, e isso aconteceu. E a mulher dele, no meio dessa exploração, vendo que aquele homem estava quase cedendo, olhou para ele e conseguiu falar: não negue Jesus. Não negue Jesus.
Como? Como? É a graça de Deus nas nossas vidas. A perseguição existe e a perseguição está no meio do povo de Deus. Ou então, outros casos, como os cristãos que estavam no Egito, dentro de um ônibus, uma caravana, indo para uma reunião de oração, um acampamento de oração. Em um certo momento, o seu ônibus foi alvo de centenas de tiros por radicais islâmicos. Todos aqueles homens foram mortos, menos uma criança, um neném de 3 meses, chamado John. Ele caiu no chão e os corpos caíam sobre ele. E os corpos tomavam os tiros e protegiam que aquela criança não viesse a morrer, perdão. Ou um jovem rapaz no leste asiático, com 16 anos conheceu a Jesus Cristo. Pense você, o que você estava fazendo na sua adolescência com 16 anos? Ou se você é adolescente, saindo da adolescência, o que você está fazendo ou estava fazendo com 16 anos? Esse rapaz conheceu a Cristo. E ele não aguentou a verdade do Evangelho dentro do seu coração, como Jeremias, porque ela queimava os seus ossos, e ele decide pregar aos seus amigos. Ele encontra o seu melhor amigo, prega o Evangelho para ele, discipula o seu melhor amigo, e ele vem a se converter a Cristo. Professa o Senhor como seu Senhor e Salvador. Esse menino, o melhor amigo, vai até a sua casa e conta para os seus familiares. Tem uma novidade, conheci Jesus. Os seus familiares prendem ele e vão até o menino de 16 anos que pregou para ele. Esse menino de 16 anos é colocado em cárcere e é torturado por 9 meses com as torturas mais cruéis que você pode imaginar. As piores. 9 meses, todos os dias, aquele menino era torturado dentro da sua cela e obrigado a negar a Jesus. Eles queriam que ele assinasse um termo, e aí esse termo ia ser assinado e publicado, e aquele menino ia ser um desertor da fé em Cristo Jesus. A perseguição está presente, meus irmãos, desde o início até hoje. Ela acontece em algum lugar do mundo, e está acontecendo nesse momento, enquanto nós estamos aqui, cultuando livremente. Os crentes de Atos 8 sofreram as perseguições e foram dispersos. O tempo da dispersão da igreja. No Antigo Testamento, a dispersão era tido como um justo castigo do Senhor Deus por alguma desobediência que o povo tinha cometido anteriormente, como por exemplo o exílio babilônico. Já no Novo Testamento, por outro lado, nós podemos considerar essa dispersão e todas essas outras dispersões, como em Burkina Faso, na Índia, em Mianmar, na Nigéria, que estão acontecendo, como um meio divino preparado com a finalidade de providenciar a cabeça ponte para a expansão do Evangelho em todo o território. Você se lembra daquele adolescente que eu acabei de mencionar? De 16 anos, os homens torturavam ele todos os dias, e queria que ele negasse a fé em Jesus Cristo. Tudo que eles conseguiram foi um jovem de 16 anos, pregando o Evangelho de Cristo dentro da prisão, e mais de 120 homens convertidos. 120 homens convertidos para a glória de Deus. No 9º mês, aqueles terroristas olharam para esse rapaz e falaram: a gente precisa matar ele. E ele foi morto, para a glória de Deus. A perseguição, meus irmãos, faz como o vento faz com a semente. Ela espalha, aumenta a colheita. Por isso, meus queridos, a perseguição, por mais dura e dolorida que seja, ela não vem para destruir a igreja. É isso que nós aprendemos no texto bíblico, na verdade do Evangelho. É isso que nós aprendemos nos relatos. A perseguição vem para promover a glória de Cristo. E é aqui que nós chegamos então no nosso segundo ponto. A perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito Santo. Dos versos 4 ao verso 7 nós podemos ver isso. Como diz um puritano chamado Ben-Yo, o vento aumenta a chama. O sangue dos mártires é a semente da nossa igreja. E a rapidez da resposta desses irmãos aqui é algo impressionante. Pense comigo se não.
É incrível quando nós voltamos os nossos olhos para o versículo 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Qual seria a sua primeira reação se você fosse perseguido? Eles fogem. E depois da fuga, o que eles fazem? Se escondem, fecham a boca, pregam o evangelho. Para alguns, isso poderia ser algo sádico, uma loucura. Mas para esses homens, para Filipe, essa era a meta de vida dele. Essa era a meta de vida dele. Não era ser o melhor na sua empresa. A meta de vida de Filipe não era ser o homem mais rico do seu meio social. A meta de vida de Filipe não era viajar por todos os locais. Ele até viajou, forçado. A meta de vida desse homem era pregar o evangelho do reino de Deus. Novamente, o pastor Luiz Renato Maia colabora com a gente, trazendo uma conversa que ele teve com o ex-reitor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife. Ele perguntou para o então reitor: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, seria ela mais fiel a Deus? E o reverendo prontamente respondeu: não. Se a igreja fosse mais fiel a Deus, ela seria mais perseguida. Com isso, meus queridos, eu pergunto: será que os cristãos perseguidos são mais fiéis do que eu com a minha liberdade? Certamente. Certamente são. Voltando para o texto, dos 7 homens que foram eleitos diáconos, nós temos aqui o relato de Lucas em Atos de apenas 2, Estevão e Filipe. Um deles se tornou o primeiro mártir cristão, o outro um missionário incansável, um missionário fiel à obra do reino de Deus, um missionário disposto a pregar o evangelho da graça em qualquer circunstância, seja ela boa ou não. Filipe fugiu de Jerusalém, chegou a Samaria, acabando por cumprir o que Jesus havia determinado em Atos 1:8. Cumprindo então Atos 1:8, ele poderia ter ficado calado por N motivos em Samaria. Um deles, por exemplo, é o fato dos samaritanos serem odiados. Os samaritanos serem um povo deixado de lado, considerados inclusive inimigos. Eles olhavam para o samaritano como uma mistura. Eles sempre estavam com os pagãos. E além disso, eles eram meio judeus e meio gentios. Um povo diferente. Contudo, Filipe não fez diferença do povo. Filipe pregou aquele povo. Ele não levou em conta o fato dele não ser um sangue puro, por exemplo. Agora, meus queridos, os samaritanos aqui dessa história, os samaritanos aqui haviam ouvido o evangelho da graça. Os samaritanos não estavam mais excluídos das boas novas do Cordeiro. Os samaritanos receberam essa mensagem que é universal, para que todos os povos o adorem. Filipe não fez diferença. Pregou o evangelho, mesmo a situação não sendo boa. E o evangelho, meus queridos, é para todos. O evangelho é para todos. Nós não podemos fazer essa distinção de um ou outro, de A ou B, no nosso contexto de partidos políticos. Veja só, será que nós não temos coisa mais importante para nos preocupar? Olha o que os irmãos estão passando aqui. Como o pastor Soré, é fundamental nós termos um conhecimento político e agirmos como crentes na política também. Mas ficar brigando e dividindo torcida como Flamengo e Vasco, Fla-Flu, isso não existe. O crente tem algo muito maior para se importar: a pregação das boas novas do Cordeiro. Filipe pregou, independentemente. Nós não podemos reter essa mensagem. Nós não podemos fazer como aquele personagem, que me fugiu o nome agora, do filme Senhor dos Anéis. Fugiu o nome do filme? O Frodo. Como que ele chama o anel? Meu precioso. Ele compartilha? Ele guarda. Ele guarda o anel. Nós não podemos fazer isso com a verdade do Evangelho. Nós precisamos pregar a verdade do Evangelho, compartilhar a verdade do Evangelho. No nosso caso, diferente desses irmãos aqui, nós não estamos suscetíveis a grandes perseguições, até então,
ou então forçados a fugir por alguma guerra. Não obstante, meus queridos, em muitos casos, o vento divino pode soprar para um lado e nos direcionar para um outro lugar. Mudanças significativas podem acontecer na minha e na sua vida. Por exemplo, se aprover ao Senhor, como foi dito, eu e minha família estaremos nos mudando no ano que vem para BH para fazer o seminário. É uma mudança que, nesse caso, eu posso me antecipar, eu posso programar. Em outros casos, nós somos pegos de surpresa. E muitas vezes, nós não conseguimos nem explicar. E talvez o Senhor nem permita que a explicação chegue ao seu coração. Independentemente, meus irmãos, o Senhor nos move para onde Ele quer. E onde nós estamos sendo movidos, nós precisamos fazer como Filipe. Pregar o Evangelho. Quer a oportunidade seja boa, quer a oportunidade seja ruim. Alcançar os perdidos. O vento deve aumentar a chama na minha e na sua vida. Como aconteceu, por exemplo, em 1553, a rainha Maria Tudor eliminou muitos e muitos cristãos. Queimavam eles em praças públicas. Logo após a sua morte precoce, 3 anos depois, a igreja de Cristo crescia de vento em popa. Os irmãos ali cresciam e surgiu um movimento muito conhecido e muito influente para a nossa igreja, chamado os puritanos. O texto no versículo 6 e 7 nos mostra que a pregação de Filipe, além dele pregar em todo lugar, além dele pregar em qualquer oportunidade, ela era eficaz. Filipe unia um sermão bíblico, unia a exposição do Evangelho de Cristo, as boas novas do Cordeiro, com uma vida cristã real, uma vida que é encarnada, uma vida que era vista por aqueles homens, como um crente genuíno, cheio de poder, cheio de graça, pela ação do Espírito Santo na vida daquele homem. O grego aqui, novamente, indica que que a multidão ia ouvindo e vendo o que Filipe fazia, ele continuava, pela ação do Espírito Santo, realizando os milagres, e a multidão permanece, atenta, querendo mais, porque como foi orado, o nosso coração é sedento por Cristo, o nosso coração anseia a Jesus, como as águas limpas, como a corça anseia as águas limpas. O povo aqui estava totalmente atento, fito, com seus olhos fixados, penetrados em Filipe. Tudo que o diácono fazia, a atenção deles era voltada para ele. Por meio da pregação e por meio da evidência dos milagres divinos, aqueles homens ali renderam-se ao Senhor Jesus e professaram a fé em Cristo, abraçando a fé. O texto também nos alerta sobre quem confronta e faz oposição à obra do nosso Senhor. No versículo 7 nós vemos que espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Logo no início do ministério de Jesus, Satanás fez assim oposição, colocando em milhares de pessoas espíritos imundos, tomando legiões possessas dentro de uma pessoa. Nos tempos apostólicos não foi diferente. Pedro expulsava os demônios daquelas pessoas que vinham da vizinhança de Jerusalém e chegavam até ele, é isso que o texto nos diz no capítulo 5. Paulo também exorcizou um espírito maligno, um espírito imundo, exorcizou um demônio que estava em uma menina escrava em Filipos. Da mesma forma ele fez quando ele estava pregando em Éfeso. Da mesma maneira, nós vemos que Filipe também fazia isso, exorcizava os demônios dos samaritanos. Na luta para alcançar os perdidos, na labuta, na guerra do Senhor Jesus, Pedro, Paulo e Filipe sabiam muito bem quem estava confrontando e fazendo oposição a Jesus Cristo. Isso é fundamental para mim e para você como crentes. Nós precisamos saber contra quem é a nossa guerra. Nós precisamos ter discernimento e estarmos preparados para lutar e travar essa batalha. Aqueles que colocam a mão no arado não podem olhar para trás, mas aqueles que colocam a mão no arado têm que ter a ciência do que é colocar a mão no arado.
Aquele povo ouviu e viu as maravilhas do reino de Deus sendo feitas aqui, como é descrito no texto, pela ação do Espírito Santo na vida de Filipe. Eles creram na verdade do Evangelho, eles foram libertos das suas aflições, as suas aflições físicas, aquilo que assolava o corpo deles, eles foram libertos também da possessão demoníaca, mas acima de tudo, eles foram salvos e libertos dos grilhões do pecado que amarravam aquele povo. O Evangelho alcançou os eleitos ali de Samaria, e agora aquele povo iria levar as boas novas para outras pessoas, e quem sabe para outros povos, e assim por diante. O vento aumenta a chama, e onde o Evangelho chega, aonde essa chama alcança, e esse fogo cresce, há alegria, e é isso que vemos no nosso último versículo, e no nosso último ponto. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Até o dia em que Filipe chegou aqui em Samaria, aquele povo vivia com uma alegria passageira, uma alegria efêmera e finita. Depois do momento que Filipe chegou, a partir de então, eles puderam experimentar da verdadeira alegria, a grande alegria que há no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A alegria do Senhor, ela contagia, ela toma conta, preenche os corações, e por isso havia uma grande alegria naquela cidade. Não tinha simplesmente 1 ou 2 felizes, não tinha simplesmente 10, uma grande alegria tomava conta de Samaria. A alegria do Senhor contagia, ela não brota da nossa natureza. A alegria do Senhor, ela não vem da educação mais refinada e rebuscada que esse mundo pode oferecer. A alegria do Senhor não vem dos colégios mais caros da Grande Vitória, das melhores educações, das educações mais polidas. A alegria do Senhor é a obra do Espírito Santo na nossa vida, e é a obra do Espírito Santo operando na vida dos samaritanos. Ao falar sobre alegria, o apóstolo Paulo, lá na carta à igreja em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, quando ele fala das obras do Espírito Santo, em contrapartida às obras da carne, ele usa a palavra chara para a alegria. Essa palavra remete a um relacionamento profundo, um relacionamento consistente e sólido com o nosso Deus. Não se trata, meus irmãos, de uma aprovação no vestibular, ou então do tão sonhado carro 0 quilômetro. Não se trata, meus queridos, de vencer alguma doença. Tudo isso deve ser, sim, festejado, merece muito ser festejado, e a palavra de Deus nos ensina a alegrar com aqueles que estão alegres. Mas o gozo, a alegria, que tem o Senhor Deus como seu fundamento, como seu alicerce, a alegria por ter Jesus Cristo nos nossos corações, por ter Ele como o nosso Senhor e Salvador, essa é a verdadeira alegria que pode alcançar qualquer um. Não se engane com os lixos e as migalhas que essa terra pode nos oferecer. São alegrias passageiras, que Cristo usa para abençoar as nossas vidas, sim. E mais uma vez, eu estou de acordo com aquele homem de nome difícil holandês, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, fazendo referência ao texto de Romanos 8, 28. E por isso faz-se evidente, é notório, que os crentes eles podem sim se alegrar, mesmo diante dos cenários mais terríveis, das circunstâncias mais difíceis e dolorosas possíveis que alguém possa enfrentar. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo nos orientou e nos ensinou várias vezes. Em Atos capítulo 27, 2 Coríntios 6 e 12, Filipenses 1 e 4, ou então em 2 Timóteo 4, Paulo nos ensina em diversos momentos, que mesmo em momentos difíceis, a alegria do Senhor preenche o nosso coração. Outro irmão que pode nos ensinar coincidências divinas. Eu não havia enviado esse sermão para o Natanael e nem para ninguém aqui dessa igreja. O Portas Abertas traz relatos, se eu não me engano, de 7 pessoas. E o irmão que foi relatado aqui é o mesmo que eu trouxe no meu sermão. Pastor Soré, de Burkina Faso.
como foi visto aqui no vídeo, muito melhor do que eu somente falar. Aquele homem saiu da sua terra por conta de extremistas. A esposa dele estava grávida e ganhou o filho naquele acampamento. Ele chegou no primeiro acampamento, não é mencionado nesse vídeo, mas em um outro relato dele, ele bateu as portas do acampamento e as portas estavam fechadas porque estava ocupado. Não pense você que é um acampamento organizadinho. Se você reparou e prestou bem atenção no vídeo, são acampamentos de estacas de madeira, que esses homens colocam as suas lonas e a sua família entra ali embaixo para dormir. E uma estaca coladinha na outra. O acampamento estava cheio. Por mais 4 dias esse homem anda no meio do deserto, com o perigo dos extremistas, com o perigo de animais selvagens. E ao chegar, ele serve a sua família, ele serve os irmãos que chegaram ali e precisaram ser servidos. E ele me solta uma frase, que não é possível que essa frase saia de alguém que construiu uma alegria por conta própria, que teve a melhor educação nos melhores colégios. Essa frase só pode vir da alegria que brota da ação do Espírito Santo em nossos corações. Eu acredito que estamos deslocados, mas Jesus não está e nunca estará deslocado das nossas vidas. Ele sempre estará conosco. Meus queridos, esse entendimento é somente para quem experimentou a verdadeira alegria da salvação em Cristo Jesus. Isso é loucura para o mundo. Nenhum ímpio em sã consciência passaria pelo que esses homens estão passando. Nenhum ímpio em sã consciência aos 16 anos seria submetido a torturas todos os dias para pregar o evangelho continuamente como Filipe pregou. Nenhum ímpio consegue ter a mesma reação que a família dos cristãos coptas. Vocês se lembram? 21 homens e servos do Senhor. Não me lembro agora se eram todos homens. 21 cristãos coptas na Líbia, foram sequestrados e decapitados numa praia. E nessa praia, você vai se lembrar agora, se não está lembrando, eles estavam de laranja e os terroristas de preto ou verde militar, enfim, essas cores. E logo ali, eles captaram com uma câmera profissional e fizeram ali um vídeo para divulgar para o mundo todo, tentando dispersar os crentes. O vídeo chocou, mas o resultado foi outro. Como, por exemplo, o relato de um dos irmãos, na verdade, um irmão de 2 cristãos coptas, chamado Beshir Kamal. Esse homem agradeceu publicamente ao Estado Islâmico por ter divulgado o vídeo dos seus irmãos sendo mortos. Muito obrigado, Estado Islâmico, por ter divulgado o vídeo dos meus irmãos sendo mortos. Porque ele e toda a sua comunidade de fé, toda a sua igreja, estavam contentes e alegres no Senhor e honrados, porque naquela igreja tinham 2 mártires. Aquela igreja tinham 2 homens que foram mortos por causa do nome de Cristo Jesus. Um entendimento desprendido de qualquer lixo que essa terra pode nos oferecer. Firme na alegria eterna de Cristo Jesus. O entendimento que apesar das dores, apesar dos sofrimentos, o entendimento que leva à compreensão de que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E em última instância, a alegria suprema daqueles que sabem que estão caminhando no caminho estreito, como o peregrino descreve. Apesar das várias distrações, continuam firme caminhando no caminho estreito, até a morada eterna, onde na minha imagem, se os irmãos me permitem, nós subiremos as escadas, adentraremos os portais, e todos juntos daremos um brado, um sentimento de alívio, dizendo: chegamos em casa. Lá nós vamos ter com esse rapaz, que aos 16 anos pregou o Evangelho. Lá eu certamente terei com a minha avó, que morava no interiorzão de Afonso Cláudio,
e era dizimista fiel de missionário, mesmo ganhando pouco menos que um salário mínimo. Dizimista fiel e ofertante fiel também ao missionário, fazendo uma justa distinção. Lá eu certamente terei com um jovem rapaz que nunca sai da minha memória, chegando já à conclusão. Quando estive no Paquistão também, no último dia dos 16, 17 dias que nós ficamos lá, nós pregávamos nas igrejas, e não necessariamente eram igrejas, era mais ou menos no estilo de Atos 2, casas, e esses irmãos preparavam as casas, ornamentavam as suas casas para receber a gente. E um dia nós pregamos numa rua, os irmãos conseguiram fechar a rua, e pregamos na rua. Foi o dia que eu mais senti medo na minha vida. Mas no último dia de viagem, voltando, logo quando nós estávamos acabando, detalhe, em um certo momento, nos reunimos no hotel, a nossa equipe, e falamos, será que a gente precisa ir mesmo e tal? Porque um estava ruim da garganta, o outro estava mal, um tempo muito frio, uma neblina muito densa, e o pessoal já estava ficando ruim mesmo da saúde, a garganta ruim. E aí a gente decidiu, não, meu irmão, vamos lá, a gente precisa ir lá, a gente tem que ir lá, vamos lá. Pregamos o Evangelho. Nesse dia eu preguei sobre a importância de ler as Escrituras. E quando eu terminei de pregar, como era de costume, e ainda é, porque eles ainda fazem isso, o preletor desce, e aí vem os líderes, fazem uma fila, e todos os irmãos da igreja pedem uma oração. Então, além das 4 horas de culto, você tem que conversar com os irmãos e orar por todos eles. É uma maratona. E quando eu terminei de orar por todo mundo, nós já estávamos indo embora. Um amigo meu veio e falou assim, Murilo, ora para aquele menino ali, que ele quer orar com você, ele estava te procurando. E era uma casa pequena, muito menor do que esse templo. Talvez o tamanho como se aqui fosse um quadrado, desse tamanho assim, um pouquinho maior talvez, enfim, só para os irmãos terem uma ideia. E o menino estava me procurando. E aí, quando ele chegou até mim, um amigo tradutor de Punjabi, eu falava com ele, e ele falava com o menino, e assim, o menino fazia também. E aí ele falava, tio, ora por mim, ora por mim. Eu via que ele repetia as frases em Punjabi, dava para perceber, porque ele repetiu um monte de vezes. Aí eu falei, oro. Aí ele repetia de novo, tio, pede para ele orar por mim, pede para ele orar por mim. Eu oro, falo o que quer, pede para ele orar por mim. Aí ele virou, acalmou o coração e falou, ô tio, ora por mim porque, olha aqui. Ele tirou o óculos dele, foi o óculos mais grosso que eu já vi na minha vida. Um parênteses, talvez seja uma novidade para os irmãos. A minha avó usava 37 graus, eu não sabia que isso era possível. Talvez era um grau lá máximo e o oftalmologista falava que era 37, mas era de uma grossura, meu amigo. E o óculos dele era mais grosso que o da minha avó. Na hora eu olhei e falei, gente, não é possível, mais grosso que o da minha avó. E aí ele veio e falou assim, olha aqui, ora por mim, tio, porque eu quero muito ler a Bíblia, mas eu estou ficando cego, e eu preciso ler a Bíblia para pregar o Evangelho para os meus amigos da escola. Aquele menino sofre o mesmo que esse rapaz de 16 anos. Eu não sei se ele foi capturado, eu não tenho esse conhecimento. Mas por que eu digo que ele sofre o mesmo? Porque no Paquistão é proibido você pregar para qualquer pessoa que nasce ali no Paquistão. E aquele menino prega o Evangelho para os seus amigos da escola. Para os irmãos terem conhecimento, uma das maiores estratégias que as famílias usam ao redor do mundo é não compartilhar a fé com a criança. Porque a criança inocentemente faz o quê? Conta. E as professoras são treinadas. Vem cá, você tem aquele livro preto lá na sua casa? Um livro assim, seu pai e sua mãe oram todo dia e leem ele. Aí o menino fala, tenho. A polícia vai lá e bate na casa. No caso dessa família, esse era um dos únicos meninos. Na verdade, um menino de 11 anos ele tinha, era o único que estava ali. O resto era tudo neném de colo. E ele estava ali para ouvir a mensagem do Evangelho, porque ele pregava o Evangelho, ele lia a Bíblia, ele vivia sabendo que a igreja sofre perseguição, ele vivia na certeza de que a perseguição não para ele, e ele tinha
a grande alegria do Senhor no coração. Que nós sejamos encorajados por muitos testemunhos e principalmente pela verdade do nosso Deus. O livro que narra a minha e a sua história. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez.